My dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos e irmãs, é bom estar aqui. Vocês são um público muito amado pelo Senhor, e Ele deseja que todos vocês retornem à presença dEle. Desde o meu serviço como reitor da BYU em 1971, falei para muitos públicos da BYU, mas nunca antes como líder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como seu profeta, o líder atual, eu tenho orado por inspiração sobre o que eu devo dizer a vocês e ao público mais amplo que podemos incluir com a tecnologia atual. Estamos comemorando o aniversário de 150 anos da BYU. Eu era o reitor da BYU quando comemoramos o centenário. Naquele ano, o presidente Spencer W. Kimball fez seu discurso histórico do segundo século. Mais da metade desse segundo século já passou. O que a BYU se tornou para alcançar esses desafios proféticos? O que você se tornou com a experiência adicional que adquiriu durante a sua passagem pelo segundo século? Para reforçar as impressões espirituais que eu compartilhei anteriormente com a liderança da universidade, eu acredito firmemente que é o destino da Universidade Brigham Young se tornar o que os profetas do passado e do presente sabiam que ela poderia se tornar. Com a consagração e a liderança desta comunidade, a BYU se tornará a grande universidade do Senhor. Não a maneira do mundo, mas a maneira do Senhor. Agora, eu me dirijo a um público da BYU, mas o que eu tenho a dizer se aplica a todos os que seguem as palavras de um profeta. Eu gostaria de agradecer aos muitos amigos e membros pelas orações e expressões de apoio que eu recebi neste novo chamado. As frequentes menções ao manto do chamado que recaiu sobre mim sugerem que eu comece com algumas observações sobre o significado desse termo. A palavra manto é usada na Bíblia para descrever o manto do profeta Elias, que desceu sobre Eliseu como um símbolo da passagem da autoridade profética. O termo manto entrou para a história da Igreja Restaurada em muitos relatos da reunião em Nauvoo sobre quem deveria suceder Joseph Smith, o profeta assassinado. Muitos dos presentes registraram sua experiência de que o manto de José recaiu sobre Brigham Young. Essas experiências assumiram muitas formas. Alguns tiveram experiências visuais. Outros ouviram a voz de Joseph. Muitos tiveram um sentimento, pois cada um de nós recebe revelação de maneira diferente. Quando Russell M. Nelson foi chamado como nosso profeta, eu tive uma experiência semelhante. Eu havia me sentado ao lado desse apóstolo nas reuniões do Quórum dos 12 por 34 anos. Mas quando o manto do profeta recaiu sobre o presidente Nelson, eu senti que seus dons proféticos foram magnificados. Todos nós testemunhamos sua profunda liderança. Após a morte do presidente Nelson, eu vivenciei um outro significado do termo manto. Para os observadores, ele simboliza uma transferência da autoridade do sacerdócio. Para a pessoa que recebe essa autoridade, ele é muito diferente e muito real. Poucos meses depois de saber da morte do nosso presidente, eu senti o peso da responsabilidade tomar conta de mim. Poucos minutos antes, além de importantes impressões sobre o que eu deveria fazer agora. Como seu profeta, líder, eu oro para que nosso Pai Celestial realize o que deseja para cada um de nós, ou seja, que sejamos ou nos tornemos membros ativos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, prosseguindo no caminho do convênio até a eternidade. Precisamos das orações uns dos outros. Eu sinto o efeito positivo das suas orações.
Eu sou grato e amo vocês. Eu sinto que devo enfatizar a admoestação do presidente Russell M. Nelson, que diz: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Uma das razões pelas quais vocês precisarão da influência constante do Espírito Santo é que vocês vivem em uma época em que o adversário se tornou tão eficaz em disfarçar a verdade que, se vocês não tiverem o Espírito Santo, vocês serão enganados. Há muitos obstáculos pela frente. As distrações serão muitas. Mesmo os membros ativos, às vezes, podem ter preocupações sobre algumas questões históricas, doutrinárias ou sociais ligadas à igreja. Eu quero ajudar todos os nossos membros a superar dúvidas presentes ou futuras. Quaisquer que sejam essas dúvidas, a maneira de vencê-las é nos aproximarmos de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele nos ensinou repetidas vezes que Ele é o caminho. Eu compartilho 4 impressões que vão nos aproximar do nosso Salvador. Primeira, fortalecer a nossa fé nele. Segunda, aumentar a nossa humildade. Terceira, buscar a ajuda de outras pessoas. E quarta, ser pacientes. A primeira é nos concentrarmos no desenvolvimento de nossa fé em Deus e na missão de seu Filho Jesus Cristo. Uma fé forte exige mais do que um forte desejo. Significa tentarmos diariamente, um passo de cada vez, fazer as nossas orações e o estudo das Escrituras. Podemos fortalecer o nosso compromisso com os princípios da primeira regra de fé, que afirma: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Esses princípios alicerçam a nossa fé em Deus e nos manterão ancorados nas verdades do Evangelho e no exemplo de serviço do nosso Salvador ao próximo. Em segundo lugar, a nossa maior humildade nos aproxima de Jesus Cristo. Isso nos ajudará a superar as dúvidas sobre a doutrina do Senhor. Quando somos humildes, podemos ouvir mais claramente a voz do Senhor. Todos nós podemos precisar de pessoas que nos ensinem a humildade. Eu compartilho uma experiência pessoal que me ajudou a voltar ao caminho da humildade. No meu primeiro ano como professor na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, um membro renomado do corpo docente faleceu, e o reitor me pediu para ministrar suas aulas por algumas semanas até que um professor substituto pudesse ser providenciado. Eu não estava muito familiarizado com o tema jurídico, então eu tive muita dificuldade. E, finalmente, eu me senti pronto para me parabenizar por ter cumprido a tarefa. Depois, um aluno me disse algo que eu achei que fosse um elogio. Ele disse: Sr. Oaks, eu assisti àquela sua aula em que você substituiu o professor fulano de tal. E eu devo dizer que eu fiquei realmente impressionado. Você será um bom professor um dia. Por que essa experiência me ajudou? Eu tinha excesso de confiança em minhas habilidades como professor e aquele aluno me proporcionou uma perspectiva que tem me abençoado até hoje. O presidente Ezra Taft Benson nos ensinou muito bem sobre humildade. Ele fez isso como parte de seus ensinamentos memoráveis sobre o orgulho. O antídoto para o orgulho, ele ensinou, é a humildade, a mansidão, a submissão. A humildade responde à vontade de Deus, ao temor de seus julgamentos e às necessidades das pessoas ao nosso redor. Que nossa escolha seja ser humildes, ele suplicou. E eu digo: olhem para as necessidades dos outros e a humildade virá como consequência. Assim como a fé em Deus e a mansidão,
A humildade é uma virtude suprema dada para nos ajudar a aprender outras virtudes necessárias para nos tornarmos o que o nosso Pai Celestial e seu Filho unigênito nos criaram para nos tornarmos. Em um discurso aqui na BYU há muitos anos, o presidente Spencer W. Kimball definiu a humildade como a capacidade de ser ensinado. Ele explicou: a humildade é a capacidade de ser ensinado, uma habilidade de perceber que nem todas as virtudes e habilidades estão concentradas em si mesmos. Humildade nunca acusa e nem é contenciosa. A humildade se arrepende e não busca justificar seus erros. Ela perdoa ao próximo, reconhecendo que pode haver erros do mesmo tipo, ou pior, atribuídos a si mesmos. A humildade não busca popularidade e notoriedade. Não exige honras. A humildade é um dos mandamentos poderosos que recebemos para nos guiar em nossa jornada mortal, preparando-nos para o nosso encontro marcado com o nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Tome cuidado para não se distrair. Lembre-se de sua parábola das 10 virgens. Nós queremos estar entre as 5 humildes que foram admitidas à presença do Senhor. O Senhor ama todos os seus filhos e anseia pelo retorno deles. Mas todos conhecemos exemplos de ex-missionários que interromperam seu crescimento espiritual por períodos de inatividade. Nós sabemos de jovens que comprometeram seu crescimento espiritual ao se afastarem dos ensinamentos da igreja, como aqueles que expressam ter pouco desejo de se casar ou de ter filhos. E há membros adultos que não procuram ser um povo que faz convênios, como os homens que não se preparam para a ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque. As pessoas com fé e atividade cada vez menores na igreja restaurada são uma grande fonte de preocupação para seus líderes proféticos. Nós amamos vocês, jovens e idosos, homens e mulheres. O Senhor também. Deus é incansável em sua busca amorosa por cada um de vocês. Guardem os mandamentos e sejam fiéis aos convênios que muitos de vocês fizeram para guiá-los no caminho do convênio. Nunca deixem que seu aprendizado secular limite os seus horizontes. Nós somos gratos por saber que há 2 métodos para adquirirmos o conhecimento necessário. 1, o braço da carne nas revelações em evolução do método científico e 2, as verdades reveladas pelo método espiritual, que começa com fé em Deus e se baseia nas Escrituras, no ensino inspirado e na revelação pessoal. Não existe conflito final entre o conhecimento obtido por esses diferentes métodos, porque Deus, nosso onipotente Pai eterno, conhece toda a verdade e nos convida a aprender por meio de ambos os métodos. Aqueles que não acreditam em Deus e rejeitam formalmente a moral religiosa tradicional e declaram sua confiança apenas nos testes de evidências científicas, cumprem uma profecia do livro de Mórmon daqueles que vivem sem Deus no mundo. O elder Richard L. Evans deu uma boa resposta para aqueles que são pegos de surpresa por algumas evidências científicas que parecem contradizer a nossa interpretação das Escrituras. Pode haver algumas discrepâncias aparentes. Não se preocupe com elas. A eternidade é um longo tempo. Eu tenho um grande respeito pelo aprendizado, pelo esforço acadêmico e pelo ambiente universitário. Tenho um grande respeito pela ciência, pelos cientistas e pela busca da verdade. Mas lembrem-se disto.
Afinal, a ciência, mesmo quando é verdadeira, definitiva e real, é simplesmente a descoberta pelo homem de algumas coisas que Deus já sabe e controla em sua ordenação do universo. Deus não nos revelou tudo o que sabe. Cremos na revelação contínua. Seja paciente, mantenha a humildade e o equilíbrio em todas as coisas. A humildade, a fé e a confiança no Senhor são os remédios para a hesitação. Conforme ensina o livro de Mórmon, o Senhor abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Confiar no Senhor é uma necessidade particular para todos os que erroneamente desconsideram os mandamentos de Deus e os ensinamentos de seus profetas, comparando-os com as últimas descobertas e a sabedoria humana. A terceira maneira de nos aproximarmos do nosso Salvador é nos associarmos com outros fiéis. Isso inclui conversas com colegas de confiança, membros locais da igreja e outros amigos fiéis. Lembrem-se, para sobreviver espiritualmente, vocês precisarão da constante influência do Espírito Santo. Uma abundância de especulações e informações falsas em podcasts e nas redes sociais nos cerca. Alguns podem protestar ou questionar a veracidade da doutrina da igreja sem conhecer ou mesmo compreender a plenitude dessa doutrina. Não se deixe enganar por informações falsas ou imprecisas. Debata as suas preocupações com amigos fiéis e bem informados e sempre leve essas preocupações ao Senhor. O Senhor nos disse muito pouco sobre algumas coisas. Por exemplo, sabemos muito pouco sobre o mundo espiritual após a mortalidade, ou mesmo sobre o mundo espiritual que a precedeu. Essa falta de conhecimento pode ser prejudicial quando confiamos em crenças sobre esses assuntos de pessoas bem intencionadas que ensinam além do que Deus escolheu revelar. Confiar em Deus no que sabemos e no que não sabemos é uma grande proteção contra dúvidas que têm como base ideias equivocadas em vez do que Deus escolheu revelar. Eu compartilho a experiência de um sábio presidente de estaca aqui no campus. Ele foi abordado por um jovem de sua estaca que o admirava e lhe pediu para ser seu mentor nos negócios. Após algumas semanas, o jovem disse: "Eu devo compartilhar com você que eu decidi me afastar da minha fé. Eu não acredito mais." O presidente da estaca, surpreso, imediatamente começou a compartilhar seu profundo testemunho do Evangelho, que lhe havia trazido tanta alegria, paz e inspiração. O jovem ficou atônito e olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse: "Não ouço ninguém falar assim há meses. Eu tenho saído com amigos que não acreditam." Eu digo a todos vocês, como aquele sábio presidente de estaca disse àquele rapaz: procurem amigos e colegas que estejam se esforçando para seguir o Senhor, com quem vocês possam sentir o Espírito e fortalecer a sua fé. Cerquem-se de pessoas que creem. Um grande profeta do livro de Mórmon ensinou esta verdade: acreditai em Deus. Acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. E novamente, acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los, e humilhar-vos diante de Deus. Proteja-se renovando semanalmente seus convênios ao partilhar do sacramento e se esforçar constantemente para viver de acordo com esses convênios sagrados. Aqueles que receberam a investidura devem incluir a frequência regular ao templo.
Em resumo, permaneçam no caminho do convênio. Essas práticas simples vão protegê-los e fortalecê-los. Somos todos uma obra em andamento. Estamos todos em lugares diferentes do que o presidente Nelson chamou de caminho do convênio. Precisamos ser pacientes uns com os outros e, ocasionalmente, até conosco mesmos. Superar a dúvida, resolver conflitos entre o entendimento progressivo da ciência e os ensinamentos às vezes incompletos da religião pode ser um processo demorado, como edificar a fé ou adquirir humildade. Apeguem-se à primeira regra de fé, mesmo que algo mais seja incerto. E enquanto esperam, esperem no Senhor, o que inclui confiar em seu tempo, bem como em suas promessas. E enquanto esperamos, devemos nos ocupar com o serviço. Repetidas vezes Jesus ensinou e demonstrou o poder do serviço ao próximo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu testifico de Jesus Cristo. Como apóstolos, nós somos ensinados a testificar de sua obra sagrada e de seu nome no mundo inteiro. Eu testifico das verdades ensinadas por nossa Igreja Restaurada e eu compartilho com vocês e testifico a vocês da veracidade destas coisas que disse hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.